E sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já vejo que tem bastante gente. Se eu estivesse em sala, eu diria que a casa está cheia, mas nesse ambiente virtual, eu diria que a nuvem está cheia. Que bom que vocês estão aqui. Consigo sentir uma energia boa de vocês, né? Todos ávidos pelo conhecimento, que bom, né? Fiquem à vontade para fazer as perguntas que acharem necessárias. E eu programei para hoje à noite. Oi, tudo bem? Eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Em primeiro lugar, antes de começar, eu preciso agradecer muito a Cristine. Oi, Cristine, eu sei que você está aí. Quero agradecê-la porque a Cristine vem me apresentando a EAD, né? Eu que sou nova nessa modalidade de ensino. Meu nome é professora Rosana de Castro, já cheguei falando, porque eu sou muito falante, né? E aí, nem me apresentei ainda, mas vocês já sabem o meu nome. Sejam todos bem-vindos. Então, a professora Rosana de Castro Casagrande, como vocês podem observar aí, eu sou professora mestra em educação e doutoranda em educação. De formação, sou professora com licenciatura em ciências, complementação em biologia, e também sou fonoaudióloga, formada pela Unicentro em Irati, e mestrado em educação e doutorado, tive o prazer de fazer aqui mesmo na UEPG, onde eu já trabalho vamos dizer, eu não posso falar muito, senão vocês vão saber a minha idade, né? Não tem problema, mas eu já trabalho aqui há alguns anos na instituição e como professora no departamento de pedagogia, tá? Com muito prazer que eu acolho todos vocês aqui e me coloco à disposição para tirar as dúvidas naquilo que vocês acharem necessário. Como que eu pensei em fazer essa apresentação, esse nosso primeiro encontro, esse nosso primeiro momento, né? Reforçando aí o boa noite, né, a todos. Mostrando aqui essa tela, que é a tela da plataforma, onde está alocada a disciplina de metodologia da pesquisa em educação, que eu acredito que todos vocês que estão aqui já devem ter acessado, já devem ter olhado. Confirme para mim, por favor, Cristine, todos têm acesso a todas as unidades? Não precisa, vocês já viram, já têm acesso a todas as unidades? Vocês já puderam ver todos os materiais de todas as unidades? Ótimo, Cristine, muito obrigada. Então, veja, quando nós entramos aqui na plataforma, e vocês entraram, né, vocês já navegaram, a disciplina já começou no dia 27 de março, né, a disciplina já está aí encaminhando para o meio, já para o final, não deixe para a última hora para fazer as atividades, tá? E aí vocês já puderam observar que ela já está dentro dessa nova proposta do NUTEAD, que eu inclusive quero dar os parabéns pela organização da plataforma, está muito bem organizada. E aí eu imagino que quando vocês olharam as unidades, vocês devem ter ficado pensando, poxa, essa professora é muito malvada, né? 5 unidades. Mas aí a minha esperança vocês entraram nas unidades, vocês começaram a olhar o material à disposição em cada unidade, e aí vocês começaram a perceber que não há um conteúdo assim muito extenso, né? E o porquê de não haver um conteúdo muito extenso? Porque não tem muita lógica você fazer um curso à distância, né? Gerando muitos conteúdos, né? E junto com o material complementar. Então, provavelmente, quando vocês acessaram as aulas, vocês puderam ver, né? Puderam acessar e ver que as aulas, elas têm um conteúdo, né, bem simples, bem tranquilo. Eu tentei fazer numa linguagem, assim, que realmente não gerasse nenhum problema, nenhuma dúvida, né? E as dúvidas que, porventura, estejam sendo geradas, a gente resolve aqui, tá bom? Então, 5 unidades, e como que eu pensei essas unidades aqui? Dividi-las em unidades teóricas, unidade 1, 2, 3 e 4, e aí, que bom, a Neuza está comentando que esses conteúdos estão auxiliando, né, na correção. Eu fico feliz, viu, Neuza? Aí quero agradecer e dar uma boa noite todo especial, me perdoem. Eu, de formação, também eu sou locutora, né? Então, locutores geralmente falam muito. Então, às vezes, eu me atropelo, vou falando aí, caso eu esteja sendo muito rápida na minha fala também. Quero agradecer muito aos tutores, tive o prazer de conhecer alguns na reunião, e vocês fazem um trabalho fundamental na disciplina, e vocês estão à frente aí das dúvidas dos alunos, mas eu também estou do lado de vocês para todas as dúvidas que surgirem, tá? Muito obrigada por todo o apoio que vocês já vêm dando à unidade. Eu já vi que as unidades, né, e ao trabalho de forma geral,
Já vi que algumas tutoras já colocaram até algumas normas, achei muito, muito válido, muito bacana, tá? E já quero agradecer. Muito obrigada a todos os tutores. Bom, em relação, então, à plataforma, estou falando já das unidades onde estão alocadas as aulas, vocês puderam perceber que são aulas curtas, né, e com uma linguagem bem simples, né, já justamente para facilitar, seguida do material complementar. Então, para toda tarefa que vocês forem fazer, eu sugiro, né, que vocês leiam os materiais complementares também. Porque nós temos o livro didático à disposição, né, o livro da professora Maria Antônia de Souza, que é um ótimo livro, mas também, com o tempo, os livros necessitam ser atualizados e vem aí os materiais científicos para ampliar o conhecimento. Então, esses materiais complementares, eles estão à disposição de vocês e eles também vão contar no momento de fazer a correção da atividade, tá? Então, ele é muito importante também para isso. Em relação às unidades, como eu estava comentando, essas unidades, elas são divididas em teóricas e prática. O que eu chamo de prática dentro de uma disciplina de metodologia de pesquisa em educação? O que eu chamo de prática são as normas da ABNT. As famosas normas da ABNT que muita gente acha, né, nossa, que monstro, né? Ai, as normas. Os alunos geralmente ficam muito assustados com as normas, né? Muita gente, provavelmente entrando nas disciplinas, já imaginou que veria as normas de cara, em todas as unidades, já começando com as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT. Mas, uma disciplina de metodologia de pesquisa e educação, logicamente, não se faz só de normas, né? Ela se faz principalmente de conceitos que são muito importantes, né? Que acabam auxiliando muito o aluno a entender, por exemplo, o que é ciência, o que é método científico, o que é pesquisa, por que é importante pesquisar já no começo da formação, né? E também ele é importante justamente para dar esse chão teórico, né? Então, vocês vão observar que a gente vai falar das normas, em geral, eu vou falar em geral, né, mas a gente vai falar de normas na unidade 5, mas eu já quero colocar uma proposição aqui, de na próxima webconferência nós também falarmos já de normas. Por quê? Porque quando vocês chegarem na unidade 5, para quem já deu uma olhadinha lá, é possível que tenha muitas dúvidas. Mas normas científicas, elas são condições de conhecimento que você só aprende realmente na prática, né? Nós temos, por exemplo, os livros, né, que são os livros das normas, e eu já sugiro que vocês, eu estou aqui apresentando o Manual de Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos, que é um material da universidade. Esse material, ele é vendido na editora UEPG, e vocês podem adquiri-lo também impresso. Mas ele está à disposição já, também coloquei, só que a versão que eu coloquei à disposição é de 2014, que é a versão em PDF, mas a versão impressa já é de 2017, todo ano eles fazem uma versão atualizada, editada e revisada também do manual de normas. Então, eu acho assim, é interessante. Para quem prefere ter o manual ao seu lado, eu acho ótimo, porque aí ele vai acrescentar muito. Eu gosto muito, né, já viram que o meu está cheio de post-its, né, em razão de eu gostar muito de ficar olhando, né, o material, né, e tirar as minhas dúvidas aqui. Mas ele também já está à disposição na unidade 5, e se vocês tiverem já uma necessidade de usar esses materiais, eu diria que vocês já podem ter acesso a esse material, esse manual de normas, e para quem também navega no site da biblioteca, na biblioteca, na Bicem, que é o site da UEPG, que tem lá o link da biblioteca, vocês também podem ter acesso e consultar em PDF, para quem prefere daí um material online. Eu acredito que nas outras disciplinas, os professores, eles já venham solicitando alguns materiais já nas normas para vocês. E como nós estamos embora a disciplina ela já ela tenha pouco tempo, e nós já, daqui a pouquinho, vocês já estarão na unidade 5, né, ou já, acredito que muitos já estiveram na unidade 5 olhando o material, vocês poderão ter acesso, a partir da unidade 5, deixa eu mostrar aqui em vez de ficar falando. Então, aqui, vocês já terão acesso na unidade 5, aqui, aos modelos para elaboração de trabalho científico.
Então, aí vai facilitar, né, caso peçam uma capa, uma folha de rosto, um material que vocês não tenham ainda, né, tido acesso através por meio das unidades. Então, vamos voltar lá ao que eu estava falando, depois nós vamos chegar à unidade 5, tá? Então, vamos lá, voltando à questão da unidade 1, né? Então, na unidade 1, assim como nas outras unidades, vocês vão ver que ele é o mesmo, né? Ou seja, eu tentei colocar as unidades, sempre colocando as aulas, especificando ali a aula 1, aula 2, e trazendo materiais simples que possam ser acessíveis a vocês, tá? Bem tranquilo de fazer essa navegação nos materiais. E aí eu acho que tem um diferencial, tá? Eu já vou passar para a próxima tela de apresentação da disciplina e de falar um pouquinho a respeito de alguns conteúdos que vocês já estão tendo acesso. Eu gostaria só de mostrar aqui na unidade 5 que vocês terão acesso a um material, acho que não é aqui, na revisão, desculpa, não é na unidade 5, é na revisão. Vocês terão um material na revisão um pouco diferente, não sei se vocês já tiveram esse acesso ou não a esse tipo de material, mas vocês têm lá um podcast. Um podcast, ele é um material de áudio compactado, né, nesse caso ele tem aí cerca de 10 minutos, e aí vocês podem baixar esse material e ouvir aonde vocês quiserem, né, levar esse material onde vocês quiserem, baixar no celular, né, e aí não ter aquele compromisso com a imagem que de repente limitaria vocês a um determinado tipo de espaço. Então o podcast ele vai auxiliar nesse sentido, né, onde vocês poderão depois revisar toda a disciplina ouvindo, né, em qualquer lugar, tendo acesso aí ao podcast. Inclusive, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o podcast, para que eu possa, de repente, estar utilizando como recurso, né, futuro para as nossas aulas, ou com as outras turmas, ou, de repente, eu tenha também que disponibilizar um outro tipo de material também, ok? Então, nós temos, aqui tem tudo que vocês precisam, né, como eu falei, a Monotead fez um trabalho muito bacana montando uma plataforma de fácil acesso, né, eu acredito que enquanto a isso vocês não têm nenhuma dúvida. Então, eu vou mudar aqui a tela agora para a nossa apresentação, para a apresentação. Então, vamos falar um pouquinho agora, mais especificamente. Então, na plataforma, facinho de navegar, são 5 unidades, 4 unidades que vão trazer um aspecto teórico, né, os aspectos teóricos, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora, e depois a gente vai estar na unidade 5, falando um pouco mais sobre aspectos práticos, que são as normas da ABNT, reforçando a metodologia científica, metodologia de pesquisa em educação. A gente não pode pensar só em normas da ABNT, as normas são um complemento da disciplina, tá? Mas também as normas da ABNT significam o quê? Uma inserção de vocês no mundo acadêmico, onde vocês têm uma norma que ela vai direcionar vocês a um conhecimento científico, tá? Para que todos nós possamos ter acesso ao material produzido, né, que é produzido na universidade toda, no Brasil todo, e todo mundo pode ler e ter acesso de uma forma que não tenha nenhum impedimento para ninguém no sentido de organização. Já imaginou se nós não tivéssemos as normas, como que seria? Seria bem difícil, né, de nós trabalharmos. Então, não esqueçam, pessoalmente gosto do podcast como material de estudo. Muito obrigada, Rodrigo, um abraço para você. Que bom, e eu gostaria de saber mais a respeito do que vocês acham desse material e se realmente esse material vai atender às expectativas de vocês. Aspectos teóricos e práticos. Não esqueçam, na próxima webconferência marcada para o próximo dia 17, já na próxima semana, nós iremos falar especificamente da unidade 5, falando sobre normas da ABNT. Então, hoje eu não vou me ater a falar das normas, tá? Sobre elas, porque nós iremos falar especificamente sobre normas na próxima web que nós teremos no dia 17. Lembrando também que, assim, baixando um pouquinho a agonia, a ansiedade de vocês, eu sei que as matérias são muitas, também que gera muitas vezes uma certa ansiedade, mas dizer para vocês que eu já vi que tem algumas postagens lá para o nosso fórum, e o nosso fórum também vai ser voltado às normas da ABNT, também para reforçar,
para vocês. E aí eu gostaria de dizer para vocês tentarem ficar um pouco mais descontraídos de início com a questão do TCC, se é que isso é possível, né? Mas no sentido, assim, de dizer para vocês, calma, vocês terão ajuda, né? Vocês têm a mim, vocês têm as tutoras, os tutores que fazem um trabalho aí de acolhimento, nas dúvidas, e vocês terão, lógico, as aulas de prática e pesquisa, e vocês terão o orientador do TCC de vocês. Então, não fiquem desesperados em relação ao TCC, já querendo saber como é que faz, porque aqui na disciplina nós não vamos falar especificamente de TCC, né? Nós vamos falar de normas que vão auxiliar vocês na confecção, na elaboração do TCC de vocês, tá bom? Vamos em frente aqui. Na unidade 1, vocês podem ter acesso a duas partes, que eu dividi em duas partes as aulas, né, sendo que na primeira delas a gente vai trabalhar com pesquisa, conceitos e características, parte 1 e 2. Vamos trazer o conceito de ciência e método científico, essa parte 1. Na parte 2, a gente vai falar sobre dimensão científica, é mania de falar, nós vamos falar, né? Vocês vão encontrar no material e poderão tirar suas dúvidas comigo e com os tutores, né? A gente vai estar abordando dimensão científica e educativa da pesquisa, o papel da pesquisa na formação inicial dos profissionais de educação, né? Por que pesquisar? Por que a pesquisa é tão importante para quem está começando, tá bom? Na unidade 2, a gente vai falar assim, breve trajetória nacional e internacional da pesquisa na universidade. Isso é importante também. Mas professor, para que falar sobre isso, da história? Justamente porque tudo que nós vivenciamos agora, no presente, né, e esse presente ele é muito relativo, porque o que eu acabei de falar já virou passado, né, ele se configura por meio dessa trajetória, né, dessa trajetória histórica. Então, a gente tem que sempre estar relembrando, tá? E aí vem... Já na unidade 2, acho que é algo que vai ser bem útil já de início para vocês e vai auxiliar nas disciplinas, que seriam os trabalhos acadêmicos, né? Ali vocês vão encontrar o que são esquemas de leitura, o que é um resumo, o que é uma resenha, um fichamento, os tipos de fichamento, o que é um relatório técnico, o que é um relatório, né? Afinal, os professores podem pedir um relatório para vocês, e, por fim, um artigo científico, tá? Na unidade 3, vocês terão lá uma aula, onde serão abordados dois assuntos, pesquisa qualitativa e quantitativa em educação no Brasil. Existe um valor maior para pesquisas do tipo quantitativa, existe um valor maior para pesquisas do tipo qualitativa. Há um tempo se falava que na educação se podia fazer pesquisas do tipo qualitativa, que o quantitativo era específico para pesquisas mais empíricas, enfim, que usassem dados numéricos, e hoje a gente sabe que isso não é bem assim. Então, nós vamos, ali na unidade 3, já tem à disposição de vocês também algo que vai falar a respeito disso. E também as abordagens teórico-metodológicas na pesquisa em educação. Isso é importante também. Então, na unidade 3, encontra-se esse conteúdo. Na unidade 4, nós temos também duas aulas. Podem ver que as unidades, elas são várias unidades, mas que essas unidades, elas não necessariamente representam uma quantidade grande de aulas, né? Então, é um número maior de unidades divididas, né, por assuntos, para não confundir, né? Se eu coloco lá 2 unidades e coloco 15 aulas, fica complicado, né? Aí eu acho que seria bem pior para vocês entenderem e migrarem, vamos dizer assim, de um assunto para o outro. Embora tudo esteja conectado, tudo esteja interligado. Por fim, não por fim que tem a unidade 5, mas na unidade 4 nós teremos 2 aulas, né, à disposição, falando sobre os tipos de pesquisa. Isso é muito interessante. Quais são os principais tipos de pesquisa realizados na educação, né? Nós temos a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso, a pesquisa documental, a pesquisa participante e a pesquisação. E aqui no material à disposição vocês verão algumas das características desses tipos de pesquisa. Aí também, projeto de pesquisa, vocês vão poder contemplar o conceito, algumas técnicas de coleta de dados que a gente faz nas pesquisas, como que a gente coleta dados em pesquisa, a questão da análise dos dados, relatório de pesquisa, divulgação dos resultados de pesquisa também. E por fim, na unidade 5, né, são 2 aulas, falando
da ABNT, das normas, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que não só faz normas que a gente conhece para trabalhos científicos, etc., mas faz uma série de normas, entre elas as normas para trabalhos científicos, citações, referências e tudo mais, tá? Etapas para a elaboração de trabalho de conclusão de curso, aí já começa a especificar um pouquinho mais em relação à questão do TCC, lembrando que eu também coloquei uma regulamentação de TCC, que é importante que vocês tenham acesso e leiam, né, porque está lá os direitos dos alunos, os deveres, os direitos do professor, os deveres, tudo aquilo que é um regulamento da instituição, que é importante que vocês leiam, né, a regulamentação para TCC, a regulamentação para TCC no ensino à distância, tá bom? E aí tem lá, capa, folha de rosto, citações, sumário, referências. É bem provável que eu esteja, assim, me referindo a algumas pessoas que já tenham tido acesso a esse tipo de material, mas a gente sempre parte do princípio de que as pessoas que entraram no curso têm algum conhecimento, pode até ter tido algum conhecimento, né, por alguma via, mas nós vamos passar, assim, o básico para vocês, desde o básico para vocês, e aquilo que for mais específico, é lógico que as tutoras estarão à disposição, e no caso, eu também estarei à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá. Gente, uma pergunta aqui. O que é ciência, né? É algo que eu coloco lá na unidade 1, né? Como o início da nossa disciplina. E é uma pergunta difícil de responder, porque ela requer um estudo muito amplo, né? E vocês já leram o material, mas lógico que com aquele material tão simples, né? E básico, vocês não terão uma dimensão do que é ciência, de como que se configurou a ciência, né? Mas vocês têm também outras disciplinas que darão subsídios para que vocês possam ter essa compreensão, né? Como, por exemplo, as disciplinas de História da Educação, as disciplinas de História da Educação e História da Pedagogia, dentre outras disciplinas, por exemplo, de Filosofia da Educação, que também trarão uma compreensão mais ampla. Porque se nós pensarmos o que é ciência, a gente tem que nós temos que nos remeter a antes da ciência, antes do período científico, né? Então, se formos para pensar há 80 mil anos atrás, né, voltarmos lá na época dos hominíneos, da pré-história, o homem não tinha ciência, lógico, né? E aí, como que ele lidava com essa questão do conhecimento, né? Inclusive, tem-se uma dúvida, o que é conhecimento e o que é ciência? É a mesma coisa? Né? Então, vejam, não é a mesma coisa, né? A ciência, ela é apenas uma tentativa do homem para entender e explicar a natureza, para explicar as coisas. Mas tem outras formas de explicar a natureza, de explicar todas as outras coisas, sim, por meio dos mitos, por meio da religião, né? E nós temos o senso comum que também explica. A ciência é uma maneira de explicar a natureza. E a gente diz de uma maneira racional, como vocês podem estar acompanhando aí, nesse conceito, que a Andere, que é a autora desse livro, Para Compreender a Ciência, uma Perspectiva Histórica, a Andere e os colaboradores escreveram esse livro, e eles podem auxiliar, lógico, para quem tiver acesso, não tem necessidade de comprar para a disciplina e nem fazer nenhuma aquisição, mas eu gosto de mostrar os livros de onde eu parto do princípio para fazer as minhas considerações, né, teóricas. Então, esse livro, ele é um livro muito interessante para que vocês possam ter acesso a essa resposta do que é ciência de uma maneira mais ampla. Mas como eu estava falando para vocês, se nós pensarmos lá, 80 mil anos, o homem primitivo, ele não tinha ciência, né? Então, como que ele explicava? E ele tinha suas perguntas, ele, afinal, produzia também conhecimento, e ele tinha suas indagações filosóficas, né? Como que ele fazia lá, né? Então, ele tinha a natureza, os fenômenos da natureza, e esses fenômenos, eles acabavam gerando muito medo, né? Nesses homens que não compreendiam, nessas pessoas, né? Que não compreendiam como que esses fenômenos se davam. Então, como que eles começaram a produzir um conhecimento, né? Nessa época lá mais primitiva. Vamos pensar, né, como o exemplo que eu dei 80 mil anos atrás, né, eles, Neandertais, né, o homem de Neandertal. Então, nessa época, o que acontecia? O homem,
ele olhava um fenômeno, vamos imaginar uma tempestade de raios, ele ficava olhando, se perguntando, mas o que é isso, né? E aí ele dava explicações mitológicas, e depois essas explicações mitológicas, elas foram ganhando uma dimensão religiosa, né? E aí depois veio uma explicação mais racional. Aí nós temos o iluminismo, que também foi no século XVIII, bem depois, né? Uma diferença bem grande aí de caminho histórico, né? Sendo bem resumido, né? Trazendo uma perspectiva bem resumida, nesse ponto, aí a gente teve uma época do iluminismo, que vocês também já devem ter ouvido falar, né? Na formação de vocês, na escola, né, a professora já deve ter comentado também, enfim, vocês provavelmente terão acesso a esse conteúdo, como eu já falei nas outras disciplinas, e aí a gente fica imaginando que esse período era um período que foi um período intenso, né, onde as pessoas, elas instauravam-se, a partir daí, uma racionalidade para a explicação dos fatos, né, tentava-se romper com o mito, romper com a explicação religiosa, tendo como uma saída, uma explicação racional. E essa explicação racional depois também ela foi contestada, né, com os autores da teoria crítica que vieram depois, contestando que a ciência ela veio, mas não foi para melhoria só da qualidade de vida das pessoas, mas também ela trouxe junto as barbáries, né, junto com o advento da tecnologia. Enfim, essa minha introdução rápida é para dizer para vocês que falar sobre o que é ciência não é fácil, e que vocês terão um subsídio, fiquem calmos, de compreensão nas outras disciplinas que seguirão no curso. Será que só a ciência explica o mundo? Então, o homem ele produz ideias, como eu já falei, já dei um exemplo, lá desde que surgiu o homem. E se for para a gente pensar na evolução, eu como professora de biologia, né, no evolucionismo, a gente pensa que são, no mínimo, aí, alguns milhões de anos, 5 milhões, 3 a 5 milhões de anos, que vem vindo essa evolução desde os monos, né, que a gente chama, até a evolução do homem, que a gente, Homo sapiens hoje, né. Então, desde muito tempo, o homem produz as ideias, né, e uma parte dessas ideias, né, ela está relacionada ao conhecimento referente ao mundo, como eu já tentei explicar aqui brevemente para vocês, tentando interpretar, por exemplo, os fenômenos naturais, né. E existem tipos de conhecimento, senso comum é um tipo de conhecimento, as pessoas, elas produzem conhecimento por meio do senso comum. O que seria o senso comum? É o conhecimento que se dá por meio da experiência, as pessoas vão experimentando, até que no momento elas dizem, olha, isso dá certo, e elas passam a repassar, ou melhor, elas repassam esse conhecimento a outras pessoas. Quando esse senso comum, ele não está dentro de uma comunidade científica, né, ele acaba sendo um pouco menosprezado, mas a gente não pode menosprezar o senso comum, né. Nós temos, por exemplo, os indígenas, né, que produzem conhecimento não científico, né, mas que é um tipo de conhecimento que, inclusive, veio para a academia, né, veio e vem vindo esse conhecimento e sendo transformado em conhecimento científico. Então, o senso comum ele é também muito importante, que antes de se desenvolver o conhecimento científico, muitos desenvolveram o senso comum. A gente tem que respeitar. Conhecimento teológico, que eu já comentei que é um conhecimento da religião, e um conhecimento filosófico também, que sobre filosofia, que não é minha área, não vou comentar com vocês, mas o conhecimento filosófico ele se diferencia do senso comum, do científico e também do teológico. E aí depois vocês vão poder ter acesso, para quem já viu bem, sobre o que é o método. Com a ciência vem o método, né? A ciência se faz por meio de método científico, por meio de procedimentos científicos. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar de metodologia. Ou seja, a palavra método, ela vem do grego, métodos, que significa justamente o caminho para se chegar a um fim, né? E depois desse fim a gente começa de novo. Então, para quem ingressa no mundo acadêmico, né? A palavra método, a metodologia, ela deve ser um amigo fiel, né, de todos os dias, né, não briguem com a metodologia, não briguem com as normas da ABNT, elas são amigas, elas vão estar com vocês nos momentos que vocês precisarem, que forem requisitados, e também toda a vida acadêmica de vocês, que eu acredito que muitos que estão aqui já podem ter uma formação, né, e também
imagino que muitos de vocês também queiram, né, ascender e buscar aí, quem sabe, até uma vida acadêmica. Então, o que seria esse tal de método, né? Então, é um conjunto de concepções sobre o homem, sobre a natureza e sobre o próprio conhecimento, e que vão sustentar um conjunto de regras de ação, de procedimentos, né, para se construir o conhecimento científico. E o método, ele veio vindo historicamente, também, ele se constitui historicamente por meio de vários autores, né, filósofos, pesquisadores que foram desenvolvendo métodos, e hoje nós vemos aqui especificamente os métodos voltados à nossa área, que é a área da educação. Uma outra pergunta importante também, né, nessas unidades todas que vocês estão tendo acesso, é por que a gente tem que pesquisar, né? A pesquisa faz parte da vida acadêmica, né? E ele é um princípio de todo o acadêmico, e quando eu me refiro a acadêmico, desde o estudante de graduação até as pessoas que fazem pós-doutorado, né? Todas essas pessoas pesquisam, mas não necessariamente pesquisam pessoas que estão dentro do mundo acadêmico, pessoas que também não fazem parte do mundo acadêmico também pesquisam, só que, qual que é a diferença? A diferença é o método, a diferença nós temos um método, nós temos normas, né? Tanto que cada universidade, ela tem algumas variações em relação às normas, né? Então, professor, eu tenho um livro de normas, mas uma outra universidade. Então, provavelmente, existam algumas diferenças. Embora essas normas, elas sejam nacionais, algumas universidades, elas têm um diferencial em relação à questão das normas. Por isso que nós temos um manual próprio nosso da UEPG, seguindo os nossos princípios metodológicos aqui na instituição. Então, por que pesquisar e o que é pesquisa, né? Quando a gente fala do porquê pesquisar e o que é pesquisa, a gente pensa no princípio científico, né? E numa necessidade de se ter uma instrumentalização teórico-metodológica, ou seja, vocês terem instrumentos teóricos, instrumentos metodológicos para que vocês possam produzir conhecimento, e que esse conhecimento ele possa ser reconhecido, né, em qualquer lugar do mundo, né? Lógico, quando você vai, por exemplo, escrever um artigo num outro país, você tem que colocar na língua do país, né? Mas, tirando isso, nós temos à disposição um tipo de conhecimento que ele pode ser visto em qualquer lugar do mundo, né? Com as suas regras específicas, regulamentos que têm especificidades, mas que eles também podem ser acessados em qualquer parte do mundo e serem compreendidos, né? É por isso que a gente tem que ter um princípio científico. Mas aí, quando a gente fala em pesquisa, né, tem um autor, o Demo, que ele vai dizer, a pesquisa ele tem dois princípios, né? O primeiro deles é científico e o segundo é educativo. O princípio científico na pesquisa é o princípio que vai te dar condição de, como eu já falei, usar um instrumento para que você tenha um domínio teórico, um domínio de ferramentas teórico-metodológicas para conseguir construir esse conhecimento. Ninguém pesquisa sem saber o que está pesquisando, sem saber o que é dito na área sobre aquele objeto de conhecimento, né? Mesmo aquela pessoa que tem uma tese, que é algo novo, que é algo, né, um conhecimento muito original, singular, mesmo essa pessoa, ela vai ter que recorrer a outros autores que já pesquisaram elementos que vão auxiliar no desenvolvimento da sua pesquisa sobre o seu objeto. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, né, e vou dizer isso para vocês, tudo aquilo que vocês pensarem em pesquisar, alguém já pensou também sobre isso. Então, tem que se reconhecer esse princípio, né, espontâneo, quer seja ele espontâneo ou científico de pensamento, e buscar esses autores que tenham objeto de conhecimento em comum com o de vocês. Como princípio educativo, a pesquisa, ela faz algo muito interessante, que é possibilitar a nossa emancipação, né, é um princípio emancipatório, né, pesquisando, é através da pesquisa que a gente consegue obter um questionamento sistemático, crítico e criativo. A gente começa não só a fazer perguntas, mas a ter respostas, a confirmar essas respostas através de pesquisas, que na educação é de uma forma, na saúde é de outra forma, tem cada área tem a sua especificidade em relação à questão da pesquisa, e todas elas premiadas também por uma questão importante que eu não coloquei aqui,
também no material, mas que é importante, que é a questão ética, né? Que é a questão da ética na pesquisa. É interessante que vocês conversem depois com os orientadores de vocês, mas quando vocês forem desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês, tem algumas pessoas que, lógico, vão querer ir a campo, que a gente diz, vão querer desenvolver pesquisas em alguns lugares, com pessoas. E hoje a gente sabe que não é bem assim, chegar e fazendo perguntas, aplicando questionários, fazendo entrevista. Você tem que ter toda uma questão de ética. Eu não trouxe aqui, mas tem à disposição também pela editora UEPG, um livro chamado Ética na Educação, que é um livro muito importante também, que dá acesso a esse cuidado na realização das pesquisas. Pesquisa com menores, o termo de consentimento esclarecido, que vocês têm que fazer, ou seja, não se pode pegar, simplesmente ter uma ideia, sair de casa, ir numa escola, sair fazendo entrevista, fazendo perguntas para crianças, principalmente menores, sem consentimento, fazendo perguntas mesmo a adultos, né, mas sem que tenha todo um protocolo, eu falo protocolo porque eu sou da área de saúde, mas ter todo um passo a passo para que você chegue nessa construção, tá bom? Isso é muito importante e o orientador de trabalho de conclusão vai falar muito sobre isso com vocês. Estou sendo bem rápida aqui, trazendo alguns conceitos, né, para quem chegou agora, boa noite, sejam bem-vindos, para que vocês possam compreender um pouquinho os materiais que eu disponibilizei nas unidades, tá bom? Os materiais, eles dizem respeito a esses temas que eu trago em forma de resposta, em forma de perguntas, tá? O que é ciência, o que é método científico, o que é pesquisa, por que a gente deve pesquisar. Então, essa web de hoje seria para falar um pouquinho sobre a plataforma, ver se vocês estão tendo alguma dificuldade ou facilidade, né, nesse acesso desse material, também saber de vocês se esse material está sendo um material de fácil compreensão, se vocês estão conseguindo, junto com o material que eu disponibilizei, complementar e também pelo material, pelo livro didático, sanar as dúvidas, junto com os tutores. Então, também gostaria de que vocês também apontassem isso aqui no bate-papo, tá? Afinal, o que são trabalhos científicos, né? São todos aqueles trabalhos que vão ajudar vocês a fazer um aprofundamento teórico-metodológico, que vai servir de instrumento para a realização da pesquisa, tá? Então, ninguém pesquisa, né, como eu já falei, sem ter uma compreensão teórica, sem ter um método, sem ter uma instrumentalização, né? Ninguém sai aí pesquisando, né? Eu estou falando dentro de um ponto de vista acadêmico. Ninguém que está no mundo acadêmico sai pesquisando a revelia, né? Tem toda uma metodologia para essa pesquisa. Agora, é lógico, professor, mas eu também pesquiso. Eu vou lá no site, por exemplo, tem um site chamado Cielo, que a gente vai lá, digita, né, o nome de um tema de uma pesquisa e a gente vai desenvolvendo esse tema. A gente vai obtendo resultados de pesquisa para aquele tema. Também é pesquisa, né? Quando eu olho para o mundo, me indago e busco respostas, também é pesquisa. A gente pode fazer pesquisa, vou reforçar, também fora do universo acadêmico, pode. Mas quando a gente fala de pesquisa dentro do universo acadêmico, não esquecendo que nós temos um método, né? E especificamente aqui o método da pesquisa em educação. Então, os trabalhos científicos vão ajudar vocês a se aprofundarem e ter um aprofundamento para que vocês consigam compreender as disciplinas e também para que vocês consigam realizar as pesquisas. Quais são os tipos de trabalhos acadêmicos? Um dos tipos de trabalhos acadêmicos que eu acho bem importante, que vocês também têm que... eu não gosto de falar tem que, deve, mas que eu sugiro que vocês busquem, seriam os esquemas de leitura, tá? À medida que vocês forem lendo, interpretando, porque agora tem muitas leituras, né? Vocês o esquema de leitura, ele vai facilitar a interpretação do texto e vai ajudar vocês, tá? E aí vocês vão ter que ler o texto, lógico, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Tem texto que vocês leem 10 vezes, não sei, depende da dificuldade. Eu, muitas vezes, tenho que voltar num trecho de leitura várias vezes, porque tem textos que realmente eles trazem, assim, uma provocação maior, uma linguagem um pouco mais densa, e aí você precisa voltar para esse texto várias vezes.
Mas quando você desenvolve um esquema de leitura, ele vai ajudar vocês a ter uma visão de conjunto daquela estrutura que vocês estão lendo, né, daquela leitura que vocês estão fazendo. Vamos supor que vocês pegam um capítulo de um livro para ler, né, é interessante vocês colocarem lá a palavrinha e, por meio de vetores ou flechinhas, vocês vão fazendo uma relação, uma articulação dessa leitura com os temas, de modo que vocês depois voltem para esse esquema e compreendam o que vocês estavam fazendo, para que isso sirva de ferramenta para a compreensão, para a leitura de vocês. Lógico, tem pessoas que preferem pegar o capítulo, pega o marcador de texto, né, gostam do material impresso, vai lá e coloca o marca-texto. Tem gente que gosta de colocar post-its, né, tem gente que gosta de marcar com lápis do lado, e tem gente que gosta de ler em PDF, e usar aí hoje as ferramentas de PDF, que são muito úteis, né, muito versáteis, para poder estar fazendo os apontamentos nos textos. Mas o esquema de leitura, ele ajuda muito. E uma coisa que é importante, que eu gostaria de sugerir para vocês, é assim, ó, uma palavrinha chamada rigor científico, tá? É ser rigoroso no sentido de realizar uma leitura e não ficar contente enquanto você não entenda aquela leitura. Porque se você pega um leitor denso, vamos citar aí alguns leitores da pedagogia, né, se vocês vão direto na fonte, vocês vão ler Piaget, vão ler Vygotsky, vocês vão se deparar com uma dificuldade inicial de compreensão. Vocês pegam autores que são comentadores do Piaget, ele vai facilitar a leitura de Piaget. Agora, o legal é vocês tirarem o óculos do comentador e ter as suas próprias interpretações, o que exige rigor metodológico. Então, vejam, o rigor metodológico é importante quando, desde o momento da realização de uma leitura até o momento da realização de um trabalho científico, tá bom? Vamos avançando rapidinho, porque já se passaram 42 minutos. Resumos. Resumir significa, então, tirar as ideias do autor, do livro, que está no livro, para que vocês possam utilizar essas ideias desse autor, né, para que vocês possam fazer comentários a respeito, para que vocês possam discutir em sala de aula, ou até mesmo usar no trabalho de conclusão de curso, ou em outros tipos de trabalhos, tá? Eu acho que posso ir lendo aqui o que vocês estão falando no bate-papo, para não ficar esse monólogo de eu falando aqui, daqui a pouco minha voz já vai ficar muito chata. Tenho muita dificuldade de ler todo o conteúdo e fazer nas anotações, pois alguns são muito extensos, com o trabalho em casa é complicado, tem algum esquema mais prático, tem mesmo que ler todo o conteúdo. Em geral, é necessário, né, ler todo o conteúdo, né, para você que perguntou. Não vou me referir ao nome, mas não sei se teria problema de eu falar o seu nome aqui, mas veja, é necessário, né, mas o que você não pode fazer, na minha opinião, é você avançar no conteúdo sem que você esteja, vamos dizer assim, sem que você esteja já satisfeito com a compreensão daquele conteúdo, né? Então, vamos lá, vamos dizer que você tenha um artigo com 20 páginas. É interessante que você leia esse artigo todo, né? Agora, leia ele todo de uma vez as 20 páginas, né? Eu noto aqui que é uma dificuldade que você diz que está tendo. Então, veja, tem pessoas que realmente elas precisam ler de uma forma um pouco mais fragmentada, né? Embora a fragmentação na leitura ela possa também não trazer uma compreensão mais ampla, daí a importância do esquema de leitura. Você pega lá um texto, por exemplo, e você começa a ler aquele texto, vamos supor lá um artigo que vocês vão ler, provavelmente vocês vão ler o título e vocês vão ler o resumo desse artigo, né? Então esse resumo já vai dar todas as informações do que tem nesse artigo, né? Se for uma indicação do professor, ótimo, né? Já é uma indicação que vocês vão ler o texto todo, mas se vocês estão procurando, pesquisando um artigo, primeiro leiam um resumo, né? Aí vocês vão ver se necessariamente tem que ler se aquele material vai servir ou não para vocês. Mas o esquema realmente não tem como você fugir, né? Você vai lendo o texto e à medida que é difícil essa compreensão, né? O esquema vai te ajudando, porque você lê um parágrafo e vem ali para o esquema, anota uma, duas palavras que se destacam, ou a ideia principal daquele parágrafo. Aí você vai lá para o próximo parágrafo, você já faz uma ligação daquele esquema, põe lá uma flechinha com uma outra ideia,
né? E assim você vai fazendo aquele esquema de leitura. Mas esse esquema de leitura, ele tem que fazer sentido para você. Ele tem que ser um esquema que depois você olha que ele tenha passado uma semana e que você entenda o que você fez, tá bom? Tem pessoas que preferem fazer em forma de tópicos, tá? Então vai depender muito da forma como vocês tenham essa facilidade ou não para acessar esse material. O slide será disponibilizado, tá, gente? Se vocês, para que vocês fiquem tranquilos aí, eu vou disponibilizar, tá? Embora esses slides eles sejam, assim, um resumo, né, do que tem lá nas unidades, e nas unidades ele está de forma mais completa. Eu não sugiro para vocês, assim, lerem esse material que eu disponibilizo agora, por exemplo, para realizar atividades só, porque senão ele vai ficar muito superficial. E aí, como o tutor ele já tem as especificidades de correção, é possível vocês terem aí alguma dificuldade depois para elaborar um texto, como, por exemplo, com o conceito de ciências e trazendo uma perspectiva pessoal de vocês. Então, vamos lá, resumir. Resumir, eu já dei um exemplo agora de um resumo, por exemplo, lá do resumo do artigo, né? Então, vai lá, dá uma olhadinha naquele resumo e vocês terão um exemplo bem bacana de um resumo de artigo, como se faz um resumo informativo. O resumir, então, significa extrair as ideias centrais do autor por meio da leitura completa do texto. O texto ele pode ser descritivo, sem uma exposição da sua opinião, ou crítico, né, podendo ser inserido o seu ponto de vista no corpo do texto de modo crítico, mas cuidado com a crítica. Crítica é diferente de julgamento de valor, tá? É legal ler o texto, para daí formar uma opinião crítica, tá? Resumos informativos, né, às vezes o professor fala assim, faz um resumo informativo daquele texto. Então, seria um exemplo de um resumo informativo ou resumo de um artigo científico, onde a pessoa vai colocar lá os pontos principais. Aí vem a resenha, que é um tipo de trabalho mais minucioso de leitura, de interpretação, tá? Em especial sobre uma perspectiva teórica e sobre um momento histórico de uma obra. A resenha, vamos dizer, ela é diferente do resumo, tá? Porque no resumo ele vai ficar condensado. Na resenha, ela vai ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, ou seja, ela é mais elaborada. E aí, alguns autores usam o nome resenha crítica, tá? Que ela vem junto com a perspectiva de vocês, uma opinião de vocês. Estou em dúvida em relação à atividade da unidade 1, escrever um texto online, em formato RTF. Então, não se preocupe, tá, Jéssica, porque algumas tutoras já vieram me perguntar e você não precisa necessariamente fazer nesse formato, pode ser em formato doc, tá? Ou PDF. Converse com a tua tutora, tá bom? Algumas alunas não estão conseguindo enviar o arquivo RTF, então acho que é interessante as tutoras também verificarem, tá, essa dificuldade que está sendo exposta, tá bom? Para que as alunas possam ter mais segurança de que o trabalho de que o formato do trabalho vai ser aceito, né? Bom, gente, tem aí um outro tipo de trabalho acadêmico que vocês podem fazer, reforçando, para que servem os trabalhos acadêmicos, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, um esquema de leitura, um fichamento, uma resenha, um resumo, tanto pode servir para facilitar a vida de vocês, no sentido de compreender o que a professora fala, de pegar um resumo e vocês mesmo por espontâneo, né, por um ato espontâneo, vocês vocês elaborarem esses trabalhos, ou normalmente são trabalhos requisitados, né? O professor ele pede um fichamento, o professor ele pede um resumo, uma resenha, um esquema, e aí como é que faz, né? Então eu estou tentando falar de um modo assim bem breve, sei que ele até está um pouco aligerado por uma questão de tempo, mas os tutores também estão aí para responder as suas dúvidas. Então, um fichamento. O fichamento ele é bem antigo, na época que nós, eu digo antigo assim, né, mas na época que nós não tínhamos nem o computador, antes mesmo da década de 90, né, onde nós fazíamos por meio de fichas, né, aquelas fichinhas impressas com linhas, nós pegávamos os livros, líamos e fazíamos lá um fichamento, né, ou seja, o que está nesse livro, eu condenso ele e coloco nessa fichinha. E aí tem alguns tipos de fichamento. Em geral, os professores, eles solicitam fichamentos de citações. Então, em geral, os professores, eles pedem para que vocês leiam um texto, coloquem uma citação, façam um fragmento de citação do texto e coloquem a opinião de vocês, tá?
É importante guardar todos os conteúdos e todas as matérias para que a gente possa ter o acesso depois. Eu acho que é legal você se organizar, né? Eu digo assim, se você tem um computador, coloque as suas pastas, monte os teus arquivos, uma sugestão, assim, bem prática, né, para que vocês façam as pastas, abram pastas das disciplinas, né, vai lá, salva todas as pastas, né, já está indo para um drive, já está salvando na nuvem, também é uma saída para que você, né, possa usar depois, sem ter que ficar necessariamente no teu computador, mas vocês fazem a pastinha, né, abre lá, nomeia, metodologia de pesquisa em educação, né, e aí você vai lá e coloca todo o material que tiver, né, que vocês forem baixar, por exemplo, material complementar. Por que eu estou dizendo isso? Para auxiliar vocês nas atividades que são requisitadas, mas, acima de tudo, para auxiliar no conhecimento, né, de forma geral, né. Muitas vezes nas aulas, né, por algum motivo, que são vários motivos, vocês podem não ter acesso àquele conhecimento. Então, depois, vocês tendo o material, vocês podem, né, ter acesso a esse conhecimento. A Andréia está dizendo assim, quanto ao RTF, se elas retirarem o cabeçalho, a atividade é inserida. Vamos mexer aqui. A atividade é inserida, porém não fica digitada em conformidade com o que solicitam. Se puder verificar, agradecemos. Tá bom, então, provavelmente os tutores que estão aí online já vão se atentar a isso, tá bom, Andréia? Muito obrigada. A professora falou de ética na pesquisa. Quanto a uma entrevista ou questionário para obter informações que se deseja, devemos respeitar as condições cognitivas, grau de consciência e conhecimento dos indivíduos que estão sendo entrevistados. Então, é uma questão bem interessante que você colocou, né? Quanto à questão dos instrumentos de pesquisa, em geral, em educação a gente usa muito, né, questionário, entrevista, e aí você tem que ter uma série de cuidados, né, por isso que você tem que sentar com o seu orientador e ver qual o melhor instrumento, se vai ser um questionário, se será uma entrevista, se será um formulário, que tem diferença de formulário e questionário, né, e que vão trazer as respostas que você precisa para o teu trabalho. Lembrando que, como eu falei de ética na pesquisa, vocês irão conversar provavelmente com os professores de vocês, né, os orientadores, mas em geral a gente, hoje em dia também existe uma plataforma chamada Plataforma Brasil, que é onde a gente insere os projetos de pesquisa para que eles sejam analisados por um comitê. Então, hoje está sendo uma exigência, né, e aí vocês têm que ver essa questão da exigência futuramente com o orientador de vocês, mas o que eu disse no início, não fiquem tão ansiosos em relação ao trabalho de conclusão de curso, vamos aos poucos construindo o conhecimento necessário para que vocês cheguem, né, no momento de fazer o trabalho de conclusão de curso e seja algo prazeroso, né, e não aquela ansiedade, aquele temor, um momento que todo mundo está horrorizado, e vocês também não vão pausar a vida de vocês para fazer o TCC, vocês terão uma série de outras coisas acontecendo, então, que esse momento seja um momento de prazer na pesquisa, e não um momento, né, só de ansiedade, né, e de preocupação. Adorei a ideia de montar pastas, então, é bacana, então monta lá as pastinhas, né, e vai colocando dentro lá os textos, vai ficar bem bacana, tá bom? Posso fazer uma orientação sobre o arquivo ao final da web? Com certeza, Cristina, fique à vontade. Eu salvei tudo em pastas desde o primeiro módulo, parabéns, Marcela, isso aí, é bem bacana fazer isso, tá? Eu acredito que para você isso seja bem útil. Bom, vamos lá, rapidinho, um pouco mais rápido agora, né? Então, como eu estava falando para vocês, o fichamento, ele é um tipo de material que ele vai facilitar também a vida de vocês. Só que ele tem vários tipos de fichamento, e como eu estava falando, em geral, os professores pedem fichamento de citação. Só que para vocês fazerem citações, é importante vocês saberem as normas para citações, porque existem normas, não é simplesmente ir lá pegar e citar de qualquer jeito, não. Na unidade 5, eu tenho lá modelos para vocês de citações. Vocês já podem, inclusive, acessar esse material, até para ter subsídios, para que vocês possam trazer os questionamentos de vocês para a nossa próxima webconferência da semana que vem. Vamos lá, relatório acadêmico. Então, é bem possível que vocês tenham algum professor pedindo um relatório acadêmico para vocês, né? Então, o relatório acadêmico, ele também é muito comum, né, de ser solicitado, né, é um tipo de trabalho comum, e
Geralmente, ele é solicitado quando vocês fazem inserções acadêmicas, por ocasião de algum passeio, aula-passeio, ou outros estudos que vocês tenham que fazer, estudos exploratórios, né? O relatório acadêmico, ele não é como, por exemplo, um resumo, ou uma resenha, que você vai lá colocar um ponto de vista, né, de repente uma análise crítica. O relatório, ele é mais descritivo, e aí você também faz uma avaliação da atividade desenvolvida, uma espécie de avaliação, o que você achou, como que foi a experiência, né, mas em termos de crítica, a palavra crítica, ela é algo que tem que ser, assim, visto também com bastante cuidado. Eu já venho anotando o Arlindo, eu já venho anotando no caderno as alternativas de questionário e atividades, uma alternativa boa para guardar o conteúdo na memória, bacana. Também tenho pastas organizadas por disciplina, e o arquivo eu compactei em WinRAR para enviar, a Débora também. Essa ideia é ótima, se aprende mais e demanda mais tempo, né? Muito bem, bacana ver essa interatividade de vocês. Eu também quero pedir desculpas, né? E a Cris está me ajudando, a Cristine vem me ajudando nesse caminho, né, que eu venho descobrindo da IAD, pelo meu aligeiramento, né, e se eu não venho respondendo algumas questões aqui que vocês vêm colocando, tá? Repliquem essas questões, tá? Repliquem essas questões lá junto ao fórum, tá? E coloquem lá na plataforma, que também eu posso estar ajudando vocês depois. A Pâmela está perguntando, o relatório acadêmico é parecido com o portfólio? Então, portfólio é um outro tipo de material, diferente do relatório acadêmico, porque o relatório ele é um momento de fechamento que você vai lá, vamos supor que você fez uma inserção, e aí foi pedindo um relatório, ela vai ser um relatório específico daquela inserção. Já o portfólio, ele é um conjunto de materiais que você vai agregando, guardando, né, para que ao final você tenha um material todo ele sistematizado, em geral, numa pasta, né, para que você possa utilizar depois, né, ir lá e fazer essa pesquisa em pasta. Quando a gente fala em pasta, estou falando né, em termos físicos, mas também se pode ter um portfólio de pastas virtuais, né? Só que, no geral, o que a gente observa quando um professor lhe pede um portfólio, ele vai orientar bem vocês em relação a essa questão do portfólio, e ele vai dizer assim, olha, vamos guardar as ações, né, para que vocês possam compor um portfólio, ou seja, uma série de materiais que vocês irão acumulando, né, que vocês vão guardando, e que ao final eles podem ser retomados, né. Aline, também anoto, gosto muito, não consigo lembrar depois. O que acontece, Aline? Em geral, né, quando a gente anota uma coisa, às vezes a gente anota ligeirando, né, porque tem pessoas que precisam, que são muito, as pessoas, em termos de aprendizagem, existem muitas variações, né, tem pessoas que aprendem muito olhando o visual, tem pessoas que guardam muito a questão auditiva, tem pessoas que são visual-auditivas, são pessoas que, e existem, é muito relativo, né, só que às vezes o que acontece, você está ouvindo a professora falar, e está anotando aí, depois você vai olhar essa anotação, você não entende nada que você anotou, então uma boa anotação, um bom esquema de anotação é aquele que você entendeu, né, não precisa ser feito imediatamente, no momento que está acontecendo, por exemplo, a aula, ou no momento que eu estou falando aqui, vocês anotando, mas ele pode ser feito depois, logo depois, antes que vocês esqueçam, em forma de esquema, ou seja, palavras-chave que vocês colocam ali e as relações, ou fazendo uma anotação mais geral, né, por exemplo, ao terminar essa web, você lembrou de algo que é muito importante, né, que a professora falou em ética na pesquisa, então eu vou lá e vou fazer uma anotação, que essa anotação ela seja eficiente o suficiente para você depois olhá-la e compreendê-la, porque senão você vai olhar uma anotação que você fez cheia, né, de rabisco que você não vai entender nada depois. Então vamos lá. O relatório, como eu falei, ele é descritivo. Você vai descrever, no dia tal eu fui na escola, cheguei lá, verifiquei a estrutura, era assim, vocês vão descrever os materiais, os objetos, as relações, as pessoas, tá? E aí, por fim, o artigo científico, tá? O artigo científico, ele é algo assim, que vocês podem, ao final, por exemplo, do trabalho de conclusão de curso, já ter um material para se produzir, para buscar uma publicação em forma de artigo científico. É um dos formatos de publicação artigo científico, tá? E o artigo, ele vai fazer parte de problemas científicos, tá? Embora ele seja pequeno, em geral,
as revistas que aceitam artigo científico, elas vão dizer lá, tem no máximo 15 páginas, no máximo 20 páginas. Por isso, quando for submeter um artigo científico, entrar na revista, provavelmente o professor ou alguém vai indicar uma revista para você entrar para submeter outro artigo, e aí você vai lá e vai colocar orientações para a submissão. E aí você vai ver lá todas as especificidades, inclusive metodológicas, de normas, técnicas, que você tem que seguir para padronizar o artigo conforme a revista. Tem essas variações também. O artigo científico trata de problemas científicos, embora de extensão relativamente pequena, apresenta o resultado dos estudos e pesquisas, e, em geral, ele é publicado em revistas, jornais ou outro meio especializado. Vamos lá, tem mais algumas pessoas aqui perguntando algumas coisas. Marciele também faça a mesma coisa, copia tudo e responda no caderno e depois transfiro para o AVA, bacana. Realizo muitas anotações também no caderno. Mapas conceituais, olha, Rodrigo, tem uma diferença de esquema e mapa conceitual. O mapa conceitual, como o próprio nome diz, ele vai formar mapas, inclusive tem programas na internet que você pode colocar lá, software mapas conceituais, ele já monta automaticamente, uma das dicas aí para vocês. Então, os mapas conceituais, eles trazem conceitos, eles são muito mais minuciosos do que os esquemas, porque o esquema é aquela coisa mais rápida, e que ela tem uma flechinha que vai lá, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu posso disponibilizar também um exemplo de esquema para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como é que vocês montam, mas, assim, o esquema, ele vem muito também de uma característica pessoal de vocês que vão dizer o que vai ser importante vocês anotarem e qual é a relação de importância que vocês fizeram. Daí vocês entenderem o que é exposto para vocês fazerem um bom esquema. No caso do livro, vocês podem relê-lo várias vezes. No caso de um arquivo em PDF, de um arquivo à disposição pela internet, vocês podem voltar e fazer várias leituras sobre ele, para daí vocês fazerem as anotações. O PDF, ele é de recurso hoje maravilhoso. Tem vários recursos no PDF que muitas pessoas desconhecem, Inclusive o PDF não faz só o realce, do texto, mas ele também, ele permite vocês colocarem comentários automaticamente ali no texto, O que vocês fariam um esquema no caderno, no PDF, quando vocês estão lendo, vocês podem não só marcar ali, deixar realçado uma cor de realce ali no texto, mas também vocês digitarem comentários ali no PDF, tá bom? Tem gente que gosta, de usar o método tradicional, caderno e caneta, eu sou uma delas, eu não abandonei também, eu uso muito. É diferente, Débora, relatório de narrativa, Eu acho que é interessante eu trazer, de repente, uma especificidade sobre a narrativa para você, porque não é tão simples assim fazer essa correlação, A narrativa tem um outro viés teórico, para eu poder explicar para vocês, tá bom? Quando eu falei que precisava do caderno, canetas, lápis e borracha, me falaram, mas tua faculdade não é EAD? É isso aí. Legal, gente. Essa interação é muito bacana. Vamos lá. Bom, gente, quais são os principais tipos de pesquisa e educação? Eu vou dar uma pincelada, vou passar aqui rapidamente para vocês, tá? Tem um pouco de receio de perguntar se tem mais alguma dúvida, eu estou até com medo do tempo aqui, Não quero me estender muito também, para não ficar cansativo para vocês, mas é lógico que vocês podem ainda trazer algumas questões aí de dúvidas. Fazer algumas perguntas aí relativas ao que eu já falei. Bom, os principais tipos de pesquisa em educação. Aí vem... Vocês podem observar ali, em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica. Já quero dar uma dica para vocês. Quando a gente pensa em bibliográfica, a gente pensa em livro, Então, a gente pensa em livro. E quando a gente pensa em livro, a gente pensa no livro físico, E aí, uma dica que eu já vou repassar para vocês é que hoje, em qualquer trabalho, seja TCC, artigo, a gente não escreve mais referências bibliográficas, Porque não são só referências de livros, de material bibliográfico no sentido do livro, tal, físico. Então, em termos de pesquisa bibliográfica, a compreensão do que é pesquisa bibliográfica, ela também vai perpassar a questão só do livro. Eu já vou explicar. Pesquisa bibliográfica, uma das mais utilizadas, estudo de caso, pesquisa documental, pesquisa participante e pesquisação, tá?
São esses principais tipos de pesquisa. Agora, a pesquisa participante e a pesquisa-ação, em geral, ela não é usada na graduação, em geral. Por quê? Porque ela precisa, no mínimo, por exemplo, a pesquisa participante, como característica, ela precisa ter, no mínimo, um tempo hábil de contato com o ambiente de pesquisa e com as pessoas, porque, como diz o nome, as pessoas vão participar da pesquisa para poder desenvolver, né? Então, a participante, ela é um pouco mais complicada de se fazer na graduação, justamente por isso, ela já é mais comum a nível de pós-graduação, tá? A pesquisação também, mas a pesquisação, ela tem muito mais um encaminhamento, vamos dizer assim, epistemológico, né, do que necessariamente por uma questão de tempo, como a pesquisa participante. E nós temos, eu estou utilizando aqui o material que está disponível no livro didático de vocês. Agora, existem autores que vão trazer, por exemplo, pesquisa etnográfica e outros tipos de denominação, que eu não vou falar aqui para não causar confusão. Mas, a princípio, esses tipos de pesquisa são os mais utilizados. Eu diria que na pedagogia, um tipo de pesquisa que é muito utilizada, né, é a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso também. Embora vocês já vão entender o que é o estudo de caso. Não faltou, eu que não falei. Também, além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental. Quando a gente fala em tipo de pesquisa, aqui esse tipo de pesquisa, ele pode ser compreendido como instrumento técnico, tá? Eu escolho um tipo de pesquisa, mas muitas vezes um tipo só não dá conta, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica e pesquisa documental? Não, você pode usar procedimentos diferenciados na mesma pesquisa, tá? Mas a pesquisa, ela tem que ter uma característica, né? Para não se perder, e para ter uma identidade da tua pesquisa também. A bibliográfica é aquela que busca investigar as obras publicadas, onde o pesquisador ele vai selecionar as obras em função da problematização e os objetivos da pesquisa. Então, não é simplesmente pegar um tema, vamos dar um exemplo, pedagogia empresarial, pegar os livros sobre pedagogia empresarial e simplesmente colocar os diversos conceitos que tem nos vários livros. Você vê que não existem vários livros, porque tem pouco material sobre isso, né, sobre pedagogia empresarial. Acredito eu, não sou uma pesquisadora da área, mas me atrevo a fazer essa afirmação. Então, a pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa que ela vai na obra para buscar uma resposta para uma pergunta, porque a tua pesquisa, ela começa com uma problematização, tá? E não simplesmente ir lá e descrever os diversos tipos de conceito. Isso você vai ver com o seu orientador quando da realização do teu trabalho de conclusão de curso também, se você optar pela pesquisa bibliográfica, e ele também optar, né, e orientar você a desenvolver esse tipo de pesquisa. Então, veja. Aí tem uma diferença entre pesquisa bibliográfica, revisão de literatura e referencial teórico. Veja, pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa, tá? É um tipo de pesquisa. É um tipo de pesquisa. Que eu começo a ler ali, eu já me perco um pouquinho, peço desculpa. Então, quando eu falo em pesquisa bibliográfica, eu vou desenvolver um tipo de pesquisa caracterizado como pesquisa bibliográfica. Eu vou elencar um tema e vou lá buscar uma resposta, vou problematizar e vou fazer uma discussão desse tema que eu vou trazer, tendo como princípio os diversos tipos de material e obras publicadas na área, tá? Só que a revisão de literatura e o referencial teórico são elementos do meu trabalho, por exemplo, de conclusão de curso. Então, eu cheguei lá no final do ano, no último ano, eu vou desenvolver minha pesquisa, meu trabalho de conclusão de curso. Aí, a minha professora disse, ou eu cheguei à conclusão, junto com a minha professora, que eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. E o que acontece? Dentro da tua pesquisa, terá um momento que você que você vai buscar um referencial teórico para a tua pesquisa. Tá? O que é a classificação, os diversos tipos de conceitos sobre aquele tema, dentro de uma pesquisa bibliográfica, por exemplo. Tá? Então, o referencial teórico, eu vou utilizar um autor ou mais de um autor, depende muito do que o teu orientador vai falar e do teu posicionamento epistemológico também. Epistemologia é uma outra área que não vai dar tempo de eu falar hoje para vocês, mas veja bem. Se o teu professor, ele disser para você, olha, o que você acha de usar o Piaget? Você não vai poder usar o Vygotsky? Né? Tem professores que vão dizer assim, não, se você usou Piaget, não usa Vygotsky. Ou você usa o Piaget para fazer uma análise de discussão entre eles.
Ah, não, mas eu posso usar os dois para compor o meu trabalho? Se você, o seu orientador tiverem uma perspectiva de pesquisa pluralista, ou seja, se vocês admitirem mais do que um autor, né, dialogando, que também é rico, vocês podem fazer isso. Isso faz parte do referencial teórico. Eu vou falar do Freinet, eu vou colocar Montessori, eu vou usar Piaget, eu vou usar Vygotsky, né? Isso é referencial teórico, é a base teórica do meu trabalho, junto com outros autores que vão, né, também conceituar o meu tema. Revisão de literatura é o quê? Eu vou pesquisar o que está sendo dito na área. Eu vou lá em algumas fontes buscar, em teses, dissertações e artigos, principalmente, o que está sendo dito sobre o meu assunto, para fazer uma discussão de revisão de literatura. Então, revisão de literatura e referencial teórico, são os elementos que estão dentro da pesquisa de vocês, tá bom? Não deve ser confundida com pesquisa bibliográfica, porque tem gente que faz pesquisa, achando que é pesquisa bibliográfica, no final das simplesmente tendo um referencial teórico travestido, não vou usar bem essa palavra que não é legal, né? Vamos dizer assim, parecido, melhor dizendo, parecido com uma pesquisa bibliográfica, ou pseudo, né? Pesquisa. E o estudo de caso, né? O estudo de caso, vamos lá ver se tem mais gente aqui falando. Ah, tá. Caroline, a primeira aula ficou um pouco confusa. Legal. Bacana que você está falando assim, porque aí a gente vai alinhavando, vendo de que maneira que a gente pode melhorar, tá bom? Ah, estava travando? Travou? Ao citar um parágrafo de autoria original em atividade, quais seriam os critérios? Isso, Alinda, a gente vai falar sobre isso na próxima web, tá? No dia 17. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vou disponibilizar os slides também no Ava, tá? O estudo de caso é um tipo de pesquisa onde o pesquisador ele vai se dedicar a um caso específico, tá? Então, assim, o que é um estudo de caso? Professora, tem uma escola que eles usam uma metodologia diferenciada. Tem uma escola onde eu acho interessante que eles desenvolvem atividades didáticas diferenciadas. Tem um lugar onde, vocês estão entendendo, é algo original, é algo diferente. Isso é muito comum na área da saúde, estudo de caso de doenças específicas, né? Mas na área da educação, a gente diz que um estudo de caso, ele é realmente um estudo de caso quando um sujeito, uma escola, onde tem um lugar onde você vai fazer um levantamento de dados, seja algo que demonstre uma particularidade, uma especificidade, tá bom? Tá. Tem que ser mais rapidinho aqui, né? Não vai dar para falar muito sobre estudo de caso, mas assim, então, o estudo de caso, diferente da pesquisa bibliográfica, ele é algo que você vai desenvolver por meio de algo que chame atenção e que seja diferente, né? Que seja original, que seja peculiar, que seja diferenciado, né? E aí ele vira um estudo de caso. Poxa, ele é tão peculiar, ele é diferente, essa metodologia, essa didática, esse aspecto que é demonstrado por aquele aluno ou por aquela professora, né? Posso fazer um estudo de caso sobre alguma professora, sobre a maneira como essa professora trabalha? Pode, sobre a prática docente dela, pode, desde que seja algo diferenciado que também agregue. Obrigada, Carolina, um abraço para você. Não a sua aula. A nossa aula. Tá bom, Carol, um beijo para você. As narrativas, entendi, querida. As alunas estão falando da primeira web, de outra disciplina, desculpa. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, o estudo de caso é um tipo que tem que ser diferenciada, tá bom? E a documental? Veja, cada tipo de pesquisa tem uma característica. Às vezes as pessoas confundem pesquisa documental com pesquisa bibliográfica. Ele é bem diferente. Vocês vão entender aqui agora com esse conceito, eu acho que é bem básico. A pesquisa documental, ela exige um estudo exploratório, né? O que é esse estudo exploratório? É algo que vocês vão buscar num documento, que pode ser uma carta deixada, mas essa carta não pode ser uma carta deixada assim por alguém que não seja assim um objeto de estudo interessante, né? Uma anotação, um documento legal. É muito comum pesquisa documental para quem faz análise de leis, né? Você pega uma lei, por exemplo, a lei de direitos e bases, não, já foi feita muito sobre isso, vamos pensar em outros mais atuais, né? A base nacional comum curricular, né? Então, tem muita gente já fazendo pesquisa sobre a base. Então, é uma pesquisa documental. Você pega um documento e você vai
fazer uma análise, né, uma pesquisa sobre esse documento. Então, você vai fazer uma análise, né, da Constituição desse documento, inclusive tem o ciclo de políticas, que é um tipo de encaminhamento lógico interessante para quem quer fazer pesquisa nessa área. E aí tem o professor Jefferson também, que é da nossa instituição, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Bom, voltando, pesquisa documental, então, ele é um estudo exploratório, mas que a pessoa vai a campo. O campo dela vai ser onde está alocada aquela lei, e o material que ela vai usar no caso, o documento, tá bom? Ah, mas eu quero fazer sobre diário de classe, professor. Pode também, você vai pegar os diários de classe, você vai fazer uma pesquisa documental sobre diários de classe, sobre o parecer técnico, sobre o PPP da escola. Ah, eu quero fazer um trabalho sobre fotografias, professora, posso? Pode, né? Sobre processos judiciais, entre outros documentos que são fontes de pesquisa. É muita coisa, né, Vanessa? Assusta um pouquinho. E eu entendo que vocês não verão só isso, né? O problema é que muitas vezes a gente vê muita coisa ao mesmo tempo, e a vida não para, né? A vida não dá uma pausa para a gente estudar especificamente muitas vezes para aquilo, né? Eu imagino que vocês têm as atividades, a maioria trabalha, e eu sei que fica complicado. Por isso que eu tentei, me justificando mais uma vez nas minhas unidades, deixar as aulas assim conceituais, sem perder uma característica lógica de rigor, mas de modo que vocês tenham facilidade de entender, justamente por essa dimensão de muita coisa, muita informação. Né? Eu entendo que é muita informação, realmente. A pesquisação, ela é um outro tipo de pesquisa que ela está voltada a uma questão de transformação, né? É um tipo de pesquisa que você vai para a escola, você desenvolve algo que vai mudar aquela realidade, né? É diferente de você, por exemplo, tá vendo? Você começando a pegar um pouquinho da diferença de cada tipo de pesquisa. Se você pega uma pesquisa bibliográfica, você vai pegar obras e vai pegar lá conceitos, vai discutir, vai fazer uma discussão daqueles conceitos. Se você pega uma pesquisa documental, você vai analisar aquele documento. Se você pega uma pesquisa, um estudo de caso, você vai pegar algo que é particular, que é diferente, que pode ser uma pessoa, ou ou, por exemplo, uma pessoa, ou uma... eu fico lendo, ali eu me pego, vou parar de olhar ali, tá bom? Que você fala, que você pode pegar uma pessoa ou uma instituição, por exemplo, né? Ou algo que é diferenciado dentro da área, que chama a atenção de vocês. Né? Isso estudo de caso. Agora, pesquisação... Na verdade, vocês vão para a escola com a intenção de fazer uma proposta que muda aquela realidade, né? Ai, mas só a pesquisação, professor, que muda a realidade? Não, você pode fazer uma pesquisa documental que muda uma realidade, mas aí o professor vai ter que pegar aquela tua pesquisa, né, ler aquela tua pesquisa para, de repente, aplicar na escola, um exemplo, né? Já a pesquisação, não, você vai lá e você vai desenvolver um trabalho naquele lugar, né, naquela escola, onde essa pesquisa vai transformar a realidade. Eu vou fazer uma proposta de modificação daquela realidade. Professora Rosana, poderia me tirar uma dúvida quanto ao tamanho da letra e espaço para as atividades enviadas no AVA? Sei que vai ser na próxima web sobre normas. Em geral, a gente fala de espaçamento 1,5, tá? Fonte 12, tá? E a fonte, ela tem que ser ou Times New Roman ou Arial. Tá? Não pode colocar aquela letrinha linda lá que a gente passa mais, que na metodologia são indicados esses dois tipos de letra, tá bom? Deu vontade de... Ai, Kelly, um beijo para você, querida. Seria muito legal também. E como elaborar um projeto de pesquisa? Será que eu avanço? Eu acho que eu não vou avançar aqui para a questão da elaboração do projeto de pesquisa, embora faltem poucos slides, porque aí eu já vou deixar vocês bem ansiosos. Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui e vou ver se vocês têm dúvidas para eu responder, que é a melhor coisa que eu faço, né? Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar falando, e olha que é a minha primeira web. Desculpem, é a minha primeira vez. E eu não tenho, assim, muita facilidade ainda, mas eu já vou adquirindo. Eliseu, você está dizendo assim, a senhora aceita ser minha orientadora? Eu não vou aceitar porque você chama de senhora.
Brincadeira, quero garantir. Ai, meu Deus, eu sei que foi muita coisa, sei que a aula hoje foi um pouco, eu fiquei assim, a gente falando aqui nesse ambiente, né, eu sei que estou com muita gente assistindo, mas no final das contas eu estou sozinha no ambiente, e como é a minha primeira vez, desvirginando, entre aspas, tirando repassando a minha timidez a primeira vez, né, estou gostando muito das mensagens. Gente, então assim, tentei trazer algumas coisas assim que viessem a responder um pouquinho. É muita coisa, muita coisa. Gostaria muito de poder falar mais sobre os temas para vocês, mas eu sei que numa web também fica um pouco cansativo se eu ficar falando demais, né? Sei que vocês ficaram com muitas dúvidas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vou ficar feliz se eu tiver provocado vocês, tá? Se eu tiver provocado vocês para querer saber mais, para querer buscar mais, para querer buscar o conhecimento. E uma coisa que eu digo para vocês, sejam bem boazinhas com a metodologia, e bonzinhos, no sentido assim, de não olhar para isso com um olhar, ai, que saco, que chato, esse negócio de ponto e vírgula, esse negócio de ter que ficar colocando nas norminhas, porque isso é algo que vai fazer parte da vida de vocês, né, da vida acadêmica de vocês, e que quando o professor, eu vou falar uma coisa para vocês, quando o professor pega um trabalho de um aluno, olha uma capa bem feita, olha uma folha de rosto bem feita, olha um sumário bacana, quando ele pede o sumário, né, sumário também não é muito fácil de fazer, tem algumas dicas para fazer sumário, o professor fica muito feliz quando o aluno ele tem esse cuidado com a metodologia, porque o trabalho ele fica cientificamente muito legal, né? E é muito prazeroso a gente olhar um trabalho bem formatado, justificado, com aquela fonte que a gente sugeriu, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com Word, né? Parece que é brincadeira, mas não é. Eu sou da época que fazia curso na máquina de datilografia, não precisam rir de mim, mas eu fiz aquele nem lembro das palavras, mas eu fiz, tá? E hoje as crianças já nascem sabendo lidar com todas essas tecnologias aí, né, com a questão da digitação. Mas eu penso, pessoal, assim, olhando agora para vocês, não fico olhando para cá, fico olhando para cá, mas olhando bem para vocês, eu penso assim, que vocês estão no início, né, uma longa jornada pela frente de conhecimento, né, terão muitas dúvidas, que bom que vocês têm dúvidas, né, que ótimo que vocês têm dúvidas, e que vocês se sintam hoje provocados, né, provocados a buscar o conhecimento, e que vocês tenham prazer em pesquisar, prazer em olhar esse livrinho de normas assim, e dizer, não é tão ruim assim, e prazer também em receber, não só o elogio do professor, mas saber que você fez um trabalho bacana, né, e isso vai e que isso vai ajudar vocês. Então, vamos lá? Mais alguma dúvida? Posso encerrar? Foi muito bom. Gente, eu sei que tiveram várias limitações, tá, hoje na web. Então, eu quero pedir desculpas para vocês pelas limitações, dizer que eu preferi não avançar para não ter muita coisa, porque eu já estou percebendo aqui que vocês estão já ficando um pouco ansiosos com o excesso de conteúdo. Olhem as unidades com carinho, leiam com carinho, postem as dúvidas de vocês, que eu fico assim muito feliz se eu souber pelas tutoras que está tendo bastante procura. Esses dias eu quero falar uma outra coisa aqui também, acabou que eu fui olhar, sabe para onde que estavam indo as dúvidas de vocês, meus queridos? Para a lixeira. E aí eu vi que tinha várias mensagens lá, mas não de dúvidas, ainda bem, porque senão eu teria deixado de responder. Mas estavam na minha lixeira, agora eu vou ficar atento, tá? Mais atenta, para que não caia na lixeira, e que eu não deixe de responder, assim, o mais rápido possível as dúvidas de vocês. Queridos alunos e alunas, foi um prazer, né, estar nesse ambiente virtual, para mim, é novidade. Tenho muita humildade de dizer que realmente eu não sei tudo sobre metodologia de pesquisa e educação, também vou aprender muito com vocês, tá bom? Nossa próxima web é no dia 17, já semana que vem. Olha, eu quero esse bate-papo cheio de pessoas alegres aqui, perguntando, tá? Querendo saber das coisas, e a gente vai se encontrar na próxima ocasião. E aí eu fico aqui agora sem saber como é que desliga,
deve ser no off, né? E a Cris também perguntou como é que ela vai fazer, se ela poderia falar. Eu quero saber como que você vai fazer isso, porque não tenho nem... Deve ser de uma maneira bem simples, mas eu não tenho ainda ideia como. Mas eu espero que a gente descubra já já, tá bom? Aula ótima. A disciplina será muito mais prazerosa. Poxa, que bom, eu fico muito feliz. Que bom, ótimo. E eu quero que vocês já pensem numa problematização que a professora Kelly vai encaminhar vocês terem TCCs prazerosos, que no dia da apresentação vocês realmente tenham a banca e que eu possa, né, estar participando desse processo também, que vocês possam estar felizes, né, e não tremendo de ansiedade no sentido negativo. Eu fiz um trabalho que não ficou contente ou não foi bom, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês e o pessoal do suporte já vai me ajudar. Um abração. Eu acredito que você... é no meu botão, né? Um abraço para vocês. E qualquer dúvida, vocês procurem as tutoras e tutores, para os quais eu deixo o meu caloroso abraço, e nos vemos na próxima semana. Desculpa, Guilherme. Sou super... Mas o tinha fechado?